Olá pessoalzinho, boa noite, né? Boa noite, bom dia, boa madrugada. Saiu agora os santos ensinamentos, agora no dia 15 de novembro, os tópicos, né, que o Criador do Universo desceu na Terra e revelou a um punhadinho de senhores santificados para dizer qual é o destino da vida de 4 milhões de encarcerados ideologicamente na doutrina da Congregação Cristã no Brasil, acreditando que se seguirem estes ensinamentos, essas ordens eclesiásticas, após morrer, não vão para um lugar que fica pegando fogo eternamente. Eles irão para um lugar que é um paraíso, né, onde não se casa, já se divorcia, né? Você morre, você já se divorcia, já chega solteiro, não se sabe nada, né? A congregação, como outros templos, prometem algo que nem sabe o que é. Ninguém sabe quem vai, esse povo vai estar, né? Criança, jovem, velho, se vai aparecer lá no céu com a idade que morreu aqui, não sabe como é que é o corpo, fala que o corpo é incorruptível, aí não sabe se vai ter estômago, se vai ter órgãos genitais. A gente só sabe que no céu tem anjo, né? Anjo de vestido. E se tem vestido, provavelmente tem órgãos genitais, né? Que a roupa é para encobrir os órgãos genitais. E provavelmente esses anjos têm o mesmo problema que Adão e Eva, né? Que descobriram que estava nu, precisava de roupa. Então, quer dizer, a conta não fecha nunca. Prometem paraíso depois da morte e promete uma vida de obediência, de sacrifícios, de conduta em vida. Se sacrifica a vida e se deseja um paraíso depois da morte. E agora vocês terão um sério problema na congregação, que são os primeiros passos nas águas do abismo de 2023, conforme vocês já estão esperando. Nós temos vários tópicos, conforme, se vocês quiserem que eu analiso os demais, comentem esse assunto e comentem se vocês querem uma análise minha particular sobre os demais tópicos desta reunião escondida do Ministério em relação à Irmandade. Isso que eu vou falar para vocês não está disponível para a Irmandade, está disponível somente para membros da CCB, que é o Ministério. Quem tem ministério é membro. Quem não tem ministério, ele é um membro oculto, né? A igreja tem vergonha de colocar eles, registrar e ouvi-los no voto. Porque se você é registrado, você vota. É a única forma do povo tomar o poder da congregação é ser registrado. Que é um direito, né? É um direito, mas eles disseram que o povo não tem direito. Então agora eles estão falando sobre o direito do transexual. A pessoa transexual é aquela pessoa que tem biologicamente um corpo masculino, né? E se sente, né? Se sente a sua realidade psíquica, mental, que sente, ele se sente como mulher. E a mulher que se sente como homem, tem um corpo de mulher, mas se sente, vive, a sua mente funciona, pensa, sente, né? Seu corpo, sua mente como homem. É uma mulher que se sente homem e é um homem que se sente mulher. É claro que isso é um direito constitucional e é um direito à privacidade das pessoas. Nós vamos ter uma série de problemas na congregação, não por causa da lei ou por causa desse tópico, exatamente, porque o tópico ele está na direção correta, mas uma igreja formada por idólatras orgulhosos é que nem uma árvore torta. Se você tenta endireitar, ela quebra. A congregação ela vai quebrar na medida que ela tentar consertar. Por quê? Ela vem há 110 anos destruindo vidas, discriminando pessoas. O fundamento da congregação é o orgulho. E o fundamento do orgulho é a discriminação entre bons e maus, santos e puros, pecadores e purinhos, virgens e não virgens, obediente e desobediente, a vida em branco e preto.
E agora foi dado esse tópico, só que foi feito escondido da Irmandade. Mas quem tem família que tem alguém do ministério sabe que é verdade o que eu estou falando, está oculto lá no site da CCB para irmãos de ministério. Que agora, de acordo com a aparência da pessoa, o perfil, o estereótipo da pessoa, né? A pessoa deve ser tratada como transexual em relação ao uso do banheiro. Com relação ao uso do banheiro. Então, se um homem transexual se sente mulher, se veste como mulher, ele pode sentar com as irmãs e pode ir no banheiro das mulheres. Sem restrição, se tem criança, se tem adulto, um uso normal, como uma mulher entra livremente com crianças, adultos, senhoras, tudo. O homem que estiver no estereótipo de mulher, ele sendo um transexual assumido, e ele se sentar com as irmãs, ele se sente mulher. Então o tópico de ancião falou, né, que tem que respeitar o direito deles, e eles podem usar o banheiro, e que a condição é o que? É o estereótipo, ou seja, se ele tiver de saia, né, e tiver com roupas de mulher, e certamente ele pode usar o banheiro. Tem um youtuber aí que ganha muito dinheiro, né, criticando e depois defendendo a igreja, que usou de todas as insinuações, né, de mau caratismo da pessoa transexual, querendo dizer que a pessoa se faz de transexual para ter acesso a bisbilhotar o banheiro das mulheres. Isso é uma presunção de má fé das pessoas, isso é ilegal. As pessoas gozam as pessoas gozam de princípio da boa fé, presunção de boa fé. Existem homens que se vestem de mulher para invadir lugares públicos, para ter acesso a banheiros femininos, por exemplo, mas isso é um crime. E são tratados na forma da lei. Mas tem que ter a presunção de que a pessoa tem boa fé, essa presunção. E qual é a garantia jurídica do transexual? Não é o estereótipo. Porque no estereótipo você pode enganar as pessoas, mas para a congregação é o estereótipo, a igreja de fariseus. Então, se o homem estiver vestido de mulher, a congregação vai tratá-lo como transexual para acessar o banheiro feminino. E o que realmente define o transexual é o documento que consta o nome social. Então a pessoa vai até os órgãos de identificação, na internet orienta, e insere o seu nome social. O primeiro, o segundo nome, o nome composto pode mudar, sobrenome não. Então consta o nome social no documento, a pessoa ganha esse documento e ela se declara transexual para fins jurídicos, para fins diante da sociedade. Essa pessoa está dentro da lei, mas não porque se vestiu de mulher. Como eu falei, tem bandidos que se usam disso para invadir banheiro feminino. Então existe a diferença entre a pessoa se vestir de mulher e a pessoa ter um documento, se vestir de mulher, mas ter um documento. É o princípio da dignidade humana. Então, se a pessoa é transexual, ele deve ter o seu nome social no seu documento e deve se submeter a eventuais fiscalizações quando for necessário. Não há nenhum problema, desde que seja bem tratado. Então, o fator jurídico é a pessoa se identificar na sociedade, no estereótipo, que é a roupa, mas juridicamente no documento. Eu acho isso importante porque, lendo o depoimento de muitas pessoas transexuais no ambiente jurídico, eu vi que elas mesmo se sentem protegidas pela lei de qualquer abuso, inclusive para fins de ação criminal contra a discriminação. Aí eu pergunto para vocês que são orgulhosos, porque vocês discriminam o homossexual. A congregação discrimina o homossexual e fala que os homossexuais vão para o inferno, que Jesus não aceita. Por quê? Porque segue Moisés e Paulo. Jesus nunca falou contra os homossexuais, nem o que dirá transexuais. Essa nova figura jurídica, porque sempre teve transexuais, né? Sempre teve. Mas agora está no âmbito da dignidade humana e do direito público. A pessoa pode ser transexual. Ela tem que respeitar a lei. Então, somente a lei é igual para todos. Para homossexuais, transexuais, homossexuais e para bissexuais
para heterossexuais, assexuais, a pessoa assexuada. É o direito constitucional. Ora, se a congregação admite que essas pessoas devem ser tratadas com respeito e elas podem usar o banheiro feminino, mesmo que não se identifique juridicamente, o que eu acho que deveria ser um acordo entre os transexuais, né? Entre os transexuais e a lei e a igreja. Eu pergunto, e os transexuais que são vestidos de homens e são mulheres? Não haverá então nenhum problema. Se eles estiverem vestidos de terno, eles poderão então entrar no banheiro dos homens junto com os irmãos. Normal. Então isso já vai gerar o quê? Um mal-estar no ambiente como a congregação. Porque uma coisa é o ministério fazer isso, porque o ministério não quer ser processado. Então eles se comunicam escondido do povo para não dizer que o povo, né, para não dizer para o povo que eles estão na parede, porque a lei está botando eles na parede. Porque a discriminação, ela é um crime. E isso já vinha acontecendo desde a fundação da igreja contra os homossexuais. É que agora o transexual ele aparece na vestimenta, com raras exceções. Então nós temos um problema. Então o ministério decide isso sozinho, para que se eles verem qualquer problema na igreja, que não trouxe baderna, a pessoa se porta decentemente, se veste decentemente dentro dos ditames da igreja, ele ou ela pode acessar o banheiro relativo, né, ao seu estereótipo. Mas só que não falou isso para o povo. E o que vai acontecer com esse povo idólatra? Vai ter atos de discriminação, vai ter brigas, vai ter cara feia, vai ter ofensa. Eu ainda digo mais, eu acho arriscado até ter violência física, violência moral, discriminação, ofensas. E o ancião quietinho, sabendo como se portar diante da lei, vai lavar as mãos. E vai deixar o povo discriminar, o povo brigar. O que vai acontecer? Aquele transexual, aquela transexual, entrando numa ação judicial, vai entrar contra a quem ofendeu. O que é? O povo. E o Pilatos lá no púlpito, o espírito de Pilatos lá no ancião, no cooperador. Ele sabe como se portar. Não dão esse ensinamento para o povo e não orientam o povo claramente, dizendo que tem que respeitar o transexual, que é uma situação bastante delicada por causa do estereótipo. A verdade é essa. É claro que nós da Reforma nunca pregamos discriminação contra o homossexual. O que dirá transexual? Que é a mesma coisa, não muda nada, só muda que as opções. Como é que os irmãos idólatras vão assim, sentar com uma mulher vestida de homem entrando no banheiro? Vai ser normal para os homens da CCB? Para a lei é. Agora para o ministério também é. Escondidos do povo. Eles não querem o quê? Assumir que é eles que estão fazendo isso. Claro que vão dizer que foi Deus. Mas como dizer isso? Que Deus permite que a mulher vestida de homem sente entre os homens? Se até então discriminava os homossexuais que se vestiam, homem vestido de homem, sentado entre homens, e homem e mulher vestida de mulher sentada entre as mulheres. Não há nenhum problema. Mas agora tem o problema do estereótipo, que é um novo fenômeno jurídico, que é aquele que se veste. O estereótipo é o quê? Então o homem que passa, né, que deixa o cabelo crescer, que põe um véu, uma saia, senta e vai no banheiro, independente de se lá tem criança, adulto ou não. Por quê? Porque pela lei é o princípio da dignidade e da boa-fé. E por prudência, aconselho os transexuais batizados na congregação, né, aconselho a tirarem o seu documento com o nome social para evitar esses abusos. É um conselho que eu dou. Não vai prejudicar em nada, vai ser bom, porque vocês ficam mais adentrados juridicamente àquilo que é direito à dignidade, ao respeito. E para se distanciar de qualquer tipo de pessoa que usa desse pretexto legal para abusos e crimes. Eu acho bacana vocês se registrarem, é bom. Não é obrigado, mas é bom. Estou falando isso com o povo da congregação. E aí eu pergunto, né, o ancião homossexual, cooperador de jovens e diácono, a gente sabe que sempre teve na congregação. É o homem com estereótipo de homem no ministério. Eles resolvem tudo escondido do povo, uns casos vêm a público. E se acontecer se o ancião se assumir transexual? Ou vocês pensam que não existe nenhum ancião, nenhum irmão de ministério, se já foi homossexual, pode se sentir mulher também. Se acontecer pode acontecer. Aí vai perder o ministério, tudo bem.
Não tem problema, mas ele podemos ter, se nós temos ancião homossexual, podemos ter um ancião transexual, que no estereótipo não revela. É um direito da pessoa. E aí, como é que fica? Como é que vocês vão lidar com isso? Com um homem de véu, né, cabelo comprido, né, e tem que fazer a barba, tudo certinho, né? Tem que ficar como mulher, estereótipo de mulher, roupa de mulher, vestido. Ele pode ir no banheiro. Bom, se pode ir no banheiro, teoricamente, por força de lei, o direito, né, comparado, poderia testemunhar. Porque se um transexual entrar no Brás e se batizar, ele tem que ser tratado pelo estereótipo, como diz, mas se ele é batizado, né, ele ou ela pode testemunhar, pode chamar hino. Talvez vai ser chamado para o ministério, talvez, por uma discriminação. Mas esse tal pode testemunhar. O homem vestido de mulher pode testemunhar, chamar hino. E aquele que se declarou homossexual, ou foi investigado, descoberto, né, que é homossexual, ele está cortado. Ora, se vocês dão a liberdade, né, de usar o banheiro, vocês estão afrontando a dignidade da pessoa também. Porque parece que isso é um ato de respeito. Mas não é. Entrar no banheiro, né, é um direito que a lei já deu, não precisa vocês dar. O problema é o sentar homens e mulheres separados. Isso vai ser um grande problema para vocês. Não por causa agora que o Ministério vai se comportar adequadamente. De uma forma covarde, claro. Vocês vão deixar a briga para o povo. E o povo vai de patinho. E aí vai começar o quê? As ofensas e as brigas entre o povo. E o Pilatos lá de mão limpa fala, eu não tenho culpa de nada, o povo que brigou. A irmã lá que xingou lá. Será que todas as mulheres vão deixar um homem de 50 anos, vestido de mulher, transexual, na forma da lei, usar o banheiro junto ao mesmo horário? Isso foi aventado num canal aí de puxa-saco com quase 1 milhão de pessoas, foi falado. Que tem um transexual que poderia, né, usar desse pretexto jurídico para crimes. E não é. Crime você tem que comprovar. Você não pode deduzir. Você não pode deduzir que o transexual vai praticar um crime. O crime tem que ser comprovado. Mas vocês não são assim. Vocês discriminam as pessoas na suspeita. Vocês, quando uma pessoa para de congregar, vocês suspeitam que a pessoa é adúltero, é canalha, vagabundo. Vocês suspeitam que a pessoa não vale nada. Tudo a receber a aparência e suspeita. Julgamento. Como vocês vão fazer? Tá, um homossexual também pode usar o banheiro, claro. Não tem problema nenhum. O problema é que não pode ter o quê? Não pode ter liberdade na igreja. Mas eu pergunto, vocês vão tirar a liberdade e proibir de ter liberdade transexual? Aí vocês falam, damos liberdade para ir no banheiro e não damos liberdade para chamar um hino? Então vocês não respeitam o transexual. Respeitar o transexual não é respeitar o direito de ir no banheiro. É respeitar a dignidade da pessoa. A lei manda respeitar a dignidade da pessoa e não o direito de ir no banheiro. Porque, teoricamente, vestido de mulher, ele também pode ser tratado com os homens. E se o transexual quiser sentar entre os homens vestido de mulher? E se a transexual quiser vestido de homem sentado do lado das irmãs? Aí você vai dizer, não pode, por causa do estereótipo. Então, mas a norma jurídica que vocês fizeram aí dentro, lá não diz isso. Diz que pelo estereótipo pode usar, mas não proibiu o inverso. Não ficou claro. Então a questão é o estereótipo. Então, finalmente, uma mulher vai poder sentar do lado do marido, se fosse o caso, porque pode não ser transexual, mas se no estereótipo se vestisse como homem, né, uma mulher se vestir como homem, poderia sentar lá junto no banco dos homens, por exemplo. Nós temos de tudo na congregação. Esses raciocínios são que reflexões que estão todas desamparadas de norma jurídica dentro da igreja. O importante é o quê? É que o ministério trata isso escondido e não diz para o povo. Porque a hora que vocês disserem isso para o povo, vocês vão ter um grande problema com um povo que foi ensinado, formatado, domesticado como ovelha há 110 anos a discriminar homossexuais. Como que vocês vão fazer para fazer o povo não discriminar agora
o transexual, que não é homossexual, é um transexual. E o transexual que pode ser bissexual. Nós temos transexuais, temos homossexuais e temos bissexuais. E se a pessoa for bissexual e quiser se declarar também transexual? O transexual não é bissexual, né? Vamos supor que a pessoa queira. Ah, eu quero, mas não tem mais, a pessoa quer. Se ele vier vestido de mulher, senta com as mulheres. E se vier vestido de homem, senta com os homens. Tudo depende do estereótipo, é o que diz o tópico. Por isso que eu falo que é importante ter o documento do nome social para definir. Se você é mulher e quer ser homem, fica diante da lei com o seu documento. Aí sim, é uma segurança para você. Para não virar o quê? Confusão. Entendo que o transexual não seja bissexual. Mas isso é uma coisa da pessoa. E se a pessoa for? Como é que vai fazer? Identidade dupla, se a pessoa tiver identidade de homem e de mulher. É o direito da pessoa. Então como é que vocês vão fazer? Por que vocês foram covardes, hein, nação usada? Por que vocês não falaram isso para o povo que Deus revelou para vocês? Que o transexual pode sentar. O homem transexual pode sentar no meio das irmãs, de véu, e usar o banheiro. Porque tem uma dúvida no coração do povo idólatra. Se o adulto transexual pode ficar no banheiro com as crianças. Desde que ele respeite o ambiente. Pode. E na hora, né, daquela circulação, não há nenhum problema? Um representante de vocês aí, do canal Puxa Saco, falou que vai haver uma confusão de cunho erótico criminoso. Como é que vocês vão fazer? Os irmãos vão aceitar entrar no banheiro com mulheres transexuais? Na realidade, vocês deveriam aprender a respeitar as leis, a não discriminar as pessoas. Vocês não aprenderam. Como que vocês vão aprender na raça agora? Me explica pra mim. É por revelação?